Adoçante é o seguinte, não é saudável para a microbiota intestinal, ponto. Tá? Então, a OMS, em maio do ano passado, a gente está completando um ano agora, até fez uma notificação sobre isso, que o adoçante não é recomendável para quem não tinha diabetes. Porque ele poderia causar diabetes em quem não tem. Sério? Sério. Olá, tudo bem? Você está no MKP Entrevista, aqui é Helene Costa, CEO do MKP. E hoje você, meu amigo, minha amiga e que é empresário, que também está passando por desafios aí 35 mais, 40 mais, que tem aquela dificuldade, por exemplo, para emagrecer, ou que já não dorme direito, que tem sempre alguma coisa incomodando, fica doente com muita frequência, rinite, sinusite, enfim, as ites todas. Hoje a gente vai entender como é que a gente vai resolver o nosso problema, né? A gente vai entender um pouco do caminho da medicina integrativa, né? Com uma especialista em longevidade, para a gente entender, poxa, por que isso acontece, né? Por que a gente tem essas questões? Por que a gente vive com... O nosso corpo já não é mais o mesmo. Então, para a gente entender sobre isso, hoje eu vou entrevistar aqui a doutora Tassiana Alves, que ela é médica integrativa, especialista em longevidade. Seja muito bem-vinda, Tassiana. Obrigada pelo convite, Elaine. Muito bom ter você aqui. Assim, essa é uma dúvida que eu acho que todos nós, assim, a gente vai ficando mais velho, a gente vai percebendo que o corpo já não é mais o mesmo, ele não responde mais com a mesma velocidade, que, como eu falei, as ites que atacam, aí o sono, semana você dorme bem, outra semana você não dorme bem. E aí, assim, eu acho que é super importante a gente entender o que acontece. Então, muito obrigada por ter aceito o convite e vem ajudar a gente a entender um pouquinho sobre isso. Eu que agradeço. Para mim é sempre um prazer falar sobre medicina integrativa. Eu acredito muito nessa proposta, né? Então, eu trabalhei 8 anos somente com a medicina tradicional e trazer essa visão integrativa para a minha prática mudou completamente os resultados dos meus pacientes. Então, isso me deixa cada vez mais feliz. Cada vez mais eu estou estudando novidades para agregar nos tratamentos. E você sempre quis ser médica? Olha, quando eu era criança eu falava que eu ia fazer medicina e ia para a África ajudar, né? Eu tenho muita essa coisa assim, altruísta, de ajudar, de quero impactar muitas pessoas. E aí a minha família me incentivou muito a fazer medicina, então eles me deram muito suporte mesmo. E quando eu estava lá na faculdade, eu percebi que, na verdade, eu nem precisaria ir para a África para ajudar muitas pessoas. A gente tem várias questões no Brasil também que precisam ser melhoradas. O Brasil é um país excelente para a gente ser médico, porque a gente tem... aqui tem muitos cursos bons, a gente consegue exercer da forma que a gente acredita também. Tem os seus desafios? Tem muitos desafios, né? Mas eu gosto bastante da forma que a gente consegue trabalhar aqui. Então, acabei ficando por aqui, não fui para a África. Legal, ainda bem. E aí, o que fez você procurar, então? Você falou que trabalhou bastante tempo, né, na medicina tradicional. E o que fez você procurar uma alternativa, algo que fosse mais integrativo? Assim, logo que eu me formei, eu fiz a especialização em acupuntura e medicina tradicional chinesa. E já havia ali uma visão completamente diferente, porque a medicina chinesa, ela estuda como que as doenças se instalam no nosso corpo. Na medicina tradicional, a gente está sempre muito focado em fazer diagnósticos, né? Então, fazer um monte de exames para ter um diagnóstico e usar um tratamento que seja baseado em farmacologia, né? Que são os remédios. E isso é o que a gente vê no tradicional. Então, eu vim daquela educação super tradicional, diagnóstico, remédio, diagnóstico, remédio. Se você está com pressão alta, remédio para pressão alta. Se você está com diabetes, remédio para diabetes, e por aí vai. A medicina chinesa ela já tem uma visão muito diferente. Então, a prioridade da medicina tradicional chinesa é entender por que essa pessoa está apresentando essa doença. Então, ela já vai na causa. E muito dessa causa começa no campo emocional, tá? Então, a medicina chinesa tem essa visão de integrar as emoções ao físico. E eu fiquei apaixonada por essa visão. Só que quando eu terminei a pós-graduação, eu não comecei a trabalhar logo de cara. Porque eu engravidei. A minha gestação não foi planejada, eu engravidei. Para mim, né, foi aquela surpresa. E aí eu falei, gente, eu vou ganhar neném, não vale a pena abrir consultório. Eu tinha acabado de terminar a prova de título de acupuntura e tudo. E durante a minha gravidez, eu fui fazer um pré-natal. Muito diferente do habitual, né? Na verdade, eu procurei médicos tradicionais, mas não me identifiquei muito, e um não ia estar na data do meu parto. E aí, por insistência da minha irmã, eu fui numa clínica e fiz um pré-natal muito diferente.
E usei fórmulas gigantes, né? A fórmula era uma página de nutrientes, de vitaminas, minerais. Eu nunca tinha usado isso antes. Então, durante a minha gravidez foi a primeira vez. E aí eu acabei tendo contato com isso e eu me senti muito bem, né? A maioria das gestantes tem inúmeras queixas. E eu estava plena, totalmente sem queixas, gestação extremamente tranquila. E aí, quando eu já estava bem próxima, assim, do meu parto, eu falei, nossa, eu vou estudar ortomolecular. Porque a fórmula era ortomolecular, né? E aí eu fui procurar, a minha filha já estava, assim, com uns 10 meses, eu fui procurar um curso e acabei me inscrevendo num outro curso, que foi de longevidade. Fiz ali o curso introdutório de 4 dias, depois acabei fazendo a pós-graduação de longevidade. Quando eu terminei, eu fui fazer a pós-graduação de orto. Então, na minha prática hoje, eu agrego os conhecimentos dessas duas áreas, né? Foi assim que eu conheci. Eu conheci primeiro como paciente e senti na pele os benefícios dessa visão integrativa, entendeu? Legal. E aí você começou a atender, né, com isso. E como é que é, assim, como é que você percebe essa diferença até para os seus pacientes? Sim, as nossas abordagens, né, na área integrativa, elas não são baseadas em remédios. Então, hoje, é muito difícil eu prescrever medicamento. Eu ainda prescrevo quando eu entendo que há um benefício para o paciente, mas normalmente de uma forma muito controlada, sabe? Olha, a gente vai usar por um tempo até que o seu corpo responda bem e a gente consiga desmamar dessa medicação. Então, é muito menos do que antes, né? Porque antes a minha prática era baseada em medicamentos, porque é isso que a gente aprende na faculdade, né? E aí, de onde vem essa prática, né? Eu fui desenvolvendo meu método de trabalho também, vou falar um pouquinho para vocês, mas basicamente a gente trata esse intestino, usa suplementos que devolvem funções para o nosso corpo e a gente também faz a reposição com os hormônios bioidênticos. Você mencionou a questão da idade, né? Que com a idade começa a aparecer um monte de coisa. Isso acontece porque com a idade a gente vai tendo uma queda nos níveis hormonais, né? Então a gente tem alguns hormônios que começam a cair a partir dos 15 anos de idade, como é o caso do GH. O GH cai a partir dos 15. O DEA, que é um hormônio produzido na glândula adrenal, começa a cair depois dos 25. Com 35 a gente tem queda de melatonina, de progesterona. Por volta dos 45, a gente tem uma queda mais acentuada de progesterona e também do estradiol, né? Testosterona a partir dos 50, mais ou menos. Alguns homens até antes disso, depende do estado inflamatório também. Interessante. Eu acho que, assim, você trouxe a apresentação, né, com um pouquinho mais de detalhes sobre isso. Então, vamos colocar a apresentação para o pessoal ver. Acho que é bem... Eu gosto muito que tenha um apoio visual. Sim. Então, aqui é um pouquinho da minha formação, né? Me formei lá na Universidade Federal de Berlândia em 2011. E a minha primeira pós-graduação foi em medicina tradicional chinesa e acupuntura. Depois eu fiz longevidade, depois eu fiz medicina funcional, que é a ortomolecular. Eu sou coreana, viu? E aí eu tenho vários cursos de aperfeiçoamento, atualização. Principalmente eu dou destaque para a parte de intestino, porque muitos cursos que eu fiz são com nutricionistas muito renomados no Brasil, com vários livros publicados. Então, assim, é uma coisa que eu vejo. Tem muito médico que tem esse bloqueio, né? Só faz curso com médicos. Então, eu saí fora da caixinha, fiz vários cursos com nutris e isso me deu uma visão que, às vezes, outros médicos acabam não tendo. Aqui um pouquinho dos meus valores, né? A gente acaba imprimindo os nossos valores na nossa forma de trabalhar também. Eu foco muito na evolução pessoal, não só na minha, mas também na dos meus pacientes. Eu acredito que as pessoas são capazes, sim, de se transformar, de transformar os seus resultados. Qualidade de vida é um dos meus valores primordiais. E a liberdade. Então, às vezes, eu proponho um tratamento para o paciente. Se ele não se sente confortável, ele tem total liberdade em a gente fazer alguma modificação, alguma adequação, para que se encaixe realmente no que é possível para ele fazer naquele momento. Eu trouxe aqui uma visão... vou trazer uma explicação para a gente entender qual a diferença entre a medicina tradicional, a funcional e a integrativa, Sim. Tá? Procurei ser bem simples aqui na explicação. Então, o tradicional é aquilo que a gente conhece, né? O foco está nos exames. Então, o paciente vai no médico, faz um check-up, fez um diagnóstico baseado nos exames, e aí o médico vai fazer um tratamento com base em farmacologia. Então, ele vai dar um remédio para tratar o diagnóstico que ele descobriu através dos exames. Isso é o tradicional. O que é o funcional? O nosso foco na medicina funcional não são os exames, e sim o paciente, tá? Porque, assim, o estado de adoecimento, ele começa por perda de funções orgânicas. Então, o que eu quero fazer? Eu restabelecer funções
Por isso que ela tem esse nome de medicina funcional, tá? Então, ela vai restabelecer funções. A gente vai tratar o paciente, eu não vou tratar o exame. O exame, ele é uma peça do quebra-cabeça, tá? Mas existem outras. As queixas do paciente são outras peças, tá? Fatores emocionais também podem ser uma peça desse quebra-cabeça. E a gente precisa juntar tudo isso para entregar um tratamento mais individualizado e que vai trazer mais resultados para esse paciente. Uhum. E aí, os tratamentos, eles são feitos aqui na medicina funcional com base na bioquímica e na fisiologia, e não mais na farmacologia, tá? Então, só para traduzir um pouquinho, a fisiologia é o funcionamento dos nossos órgãos, né? Então, até aquele conteúdo que a gente aprende ainda no colegial, como que é o sistema digestivo, como que é o sistema respiratório, isso é a fisiologia. E a bioquímica é o que acontece dentro de cada célula. Então, na célula, a gente tem núcleo, a gente tem as organelas, e aquelas organelas, elas trabalham com a ação principalmente de enzimas. E essas enzimas, elas dependem de nutrientes, de micronutrientes, né? Então, de vitaminas, de minerais e de aminoácidos. Então, isso é a bioquímica. A gente vai repor esses micronutrientes de uma forma combinada para a gente resgatar funções orgânicas no corpo desse paciente. E o que significa integrativo? Eu falo que é integrativo por 2 motivos. Primeiro, porque a gente tem uma visão integral do paciente. Então, eu vou avaliar todos os pilares do estilo de vida dele. E, em segundo lugar, porque a gente pode integrar outros conhecimentos também na nossa prática clínica. Então, por exemplo, às vezes eu trago recursos da neurociências para minha consulta. Às vezes eu trago exercícios respiratórios do yoga, né? Então, a gente pode integrar novos conhecimentos em benefício do nosso paciente. E isso também é ser integrativo. A medicina do estilo de vida, né, ela surgiu em Harvard no ano de 2004, para suprir uma necessidade da medicina naquele momento, porque a gente já tinha um grande avanço tecnológico, só que esse avanço ele também estava gerando um custo muito elevado para o sistema de saúde, né? Então, a gente tem exames cada vez mais complexos, mas também cada vez mais caros. Então, apesar de estar avançando, poucas pessoas tinham acesso. E, além de muito cara, a saúde começou a ficar muito complexa. As pessoas começaram a adoecer em massa, né? Então, muitas pessoas com pressão alta, muitas pessoas com obesidade, muitas pessoas com diabetes. E aí a gente foi vendo que isso acontecia pelo estilo de vida da população. Então, Harvard iniciou esse movimento para poder avaliar melhor esses pilares e o que estaria aí na base da construção de uma saúde melhor, né? E esses aqui são os 6 pilares. Então, o primeiro é o sono, depois a atividade física, né? A dieta à base de plantas, né? Que é conhecida como plant-based. A gente vai falar um pouquinho sobre alimentação. Evitar o tabaco e também o consumo de outros tóxicos, né? Bebida alcoólica, outros tipos de droga. O gerenciamento do estresse e os relacionamentos saudáveis. Harvard até fez um estudo prospectivo que durou mais de 80 anos, que eles avaliaram também o que deixava as pessoas felizes, né? E as pessoas mais felizes, por todos os questionários lá que eles aplicavam, então eles acompanharam o mesmo grupo de pessoas por 80 anos. As mais felizes eram aquelas que tinham relações saudáveis. Então, não eram as mais ricas, não eram as com mais prestígio social, né? Ou as mais bem colocadas em empresas, não. As mais felizes eram as que tinham conexão verdadeira com outras pessoas. Muito interessante. Muito interessante. Então, é um pilar da medicina do estilo de vida, né? É muito interessante porque, assim, realmente faz todo sentido. São os pilares. Hoje, você olhar o integrativo, né? Esse olhar integrativo, ele traz realmente uma visão muito diferente da medicina tradicional. Sim. Né? A gente começa a ver isso se espalhando um pouco mais, né? E começa a fazer sentido, porque é a ideia de você resolver o problema na origem, né? Exatamente. Ou evitar o problema na origem, Exatamente. Né? Ou resolver ou evitar, né? Serve tanto para quem já tem um problema, mudar esse paradigma e a gente corrigir esse curso, né? Ou para quem não tem nenhum problema, também para atuar de forma preventiva, exatamente. Legal. Eu sou apaixonada mesmo. Não, eu gosto muito desse assunto, eu gosto muito, porque eu acho que faz todo sentido, né? Às vezes, exatamente um problema que você tem, recorrente, ou dificuldade que você tem, vem das coisas mais simples, né? Sim. Que às vezes é o estilo, basicamente estilo de vida, sua alimentação,
Se você tem uma vida ativa, né? Um estresse. Né? E o que você falou das pessoas mais felizes são as pessoas que têm relacionamentos verdadeiros, também é bem interessante, porque muda nosso conceito até como sociedade, o nosso conceito de sucesso. Né? O que é sucesso? Então, a gente pensa, não, sucesso é ter dinheiro, sucesso é ter um carrão, ter uma casa super bem, né, bem sucedido. Será que é? Né? Não, a gente vem a estudos, né, Harvard provando isso, que não é bem por aí, né? Exatamente, eu adoro esse tema também. E aí, a gente vem aqui com a expansão do conhecimento, isso aqui é da ortomolecular, tá? Uhum. Então, o que acontece? No processo de instalação das doenças crônicas no nosso corpo, a gente tem esse efeito aqui, ó, inflammaging. Então, é uma soma de duas palavras do inglês, né? Inflammation com aging, que significa envelhecimento. Uhum. Então, o que acontece? A gente vai ficando cada vez mais inflamado, e a gente vai tendo cada vez menos hormônios circulando no nosso corpo. Isso cria um déficit muito grande. E aí, o que a gente vai fazer no tratamento funcional? A gente vai reduzir a inflamação, recuperar esses níveis hormonais e a gente restabelece esse estado de homeostase. Então, é bem legal. O nosso principal objetivo é isso, a gente reverter esse processo de inflammaging, né? E aí a gente dá condições para o próprio corpo resolver aquela doença que estava aparecendo. E, na sua opinião, assim, a população tem ficado cada vez mais inflamada? Porque envelhecer envelhece, Sim, mas exatamente. A inflamação que eu acho que tem sido o problema hoje, né? E isso tem muito a ver com alimentação e com estresse. É uma combinação. Porque o estresse, ele inflama tanto quanto a alimentação. Então, às vezes você vê pessoas assim, que têm um corpo lindo, comem super bem, mas vivem muito estresse e acabam inflamadas do mesmo jeito. Até atletas são bem inflamados às vezes também. Porque o atleta de alta performance, ele tem uma cobrança muito grande, ele tem um nível de estresse muito alto. Então, o estresse em si não faz... O problema não... Assim, o estresse não é um problema, o problema é o estresse constante. Isso, o estresse crônico. A gente acaba tendo estresse, né? Sim. O estresse ele é importante até para a gente entender que tem que resolver um problema, que tem que fazer... Mas hoje a gente vive o tempo todo, né? Não baixa o nível de estresse. Não baixa. O problema é o estresse crônico e o problema é como a pessoa gerencia esse estresse. Porque se ela sabe, por exemplo, que ela vai ter estresse tais dias da semana e ela consegue resolver isso rapidamente, isso é ótimo. E aí isso parte muito, assim, de uma questão de maturidade, mas também de como a pessoa gerencia mesmo a vida, sabe? Organização, planejamento, às vezes são coisas... Disciplina, foco, entendeu? Às vezes são coisas básicas. Agora, quando a pessoa não faz um bom gerenciamento desse estresse e esse estresse se torna crônico, aí a gente tem um problema. Tem até atitude mental também, né? Sim, exatamente. Que às vezes duas pessoas em situações muito parecidas agem de formas completamente diferentes. Exatamente. Então, algumas, por traços de personalidade, vão ter mais propensão a adoecer e outras não. Interessante. Eu acho que o problema está muito nisso, né? Inflamação, estresse e alimentação. Agora, a alimentação também, porque a gente foi tendo diferenças, né, no meio de produção dos alimentos. Então, os alimentos, hoje a gente vê muito transgênico, alguns ok, mas outros são, sim, causas de problemas. A gente vê também uma industrialização, uma indústria que coloca muitos aditivos químicos. O Brasil é muito permissivo, tá? No uso desses aditivos químicos, no uso de determinados tipos de gordura. Então, isso é proibido em muitos países da Europa e o Brasil é permissivo. E a nossa população fica mais doente por causa disso. Isso é um problemão, hein? Quer dizer, quem tem um pouco mais de informação vai sobrando disso, vai evitando, mas sim, como é aquilo, tem a questão também de o que está mais disponível, né, para a população vai consumir. Exato. Então, assim, quanto mais aditivos químicos, né, quanto mais a gente consegue conservar esse produto industrializado, mais tempo ele tem de prateleira. Então, mais baixo fica o custo dele. Então, às vezes a população, né, menos favorecida vai ter acesso mais a esse tipo de alimentos. E aí você causa ainda mais danos. Exemplo, por exemplo, macarrão, uma massa fresca versus um miojo. Sim. Uma massa fresca, né, vai custar mais caro, porque é fresca e tal. O miojo custa baratinho. Isso, ou então um pão de fermentação natural, com um pão de forma que fica ali não sei quantos dias na prateleira, entendeu? Tem tudo isso. Nossa, caramba, é complicado. É complicado.
É complicado. Para a população em si, o que você falou, fica mais barato, as pessoas que, enfim, porque no Brasil, assim, a alimentação está muito cara hoje no Brasil, né? Fica mais barato, fica mais rápido, mais prático. Então, às vezes, para a pessoa, tipo assim, às vezes cortar uma fruta demora um pouco, mas você pegar um sanduíche pronto é mais rápido. Então, na praticidade, na correria. O problema é que a gente está diminuindo a nossa relação com a natureza, né? Porque quando a gente come as coisas da natureza, a gente está trazendo essa natureza para dentro do nosso corpo. E, inclusive, dos pilares ali que você falou, que a alimentação é o plant-based, né? Isso. Vou voltar aqui um pouquinho, mas aqui o plant-based. A alimentação plant-based significa que é a base de plantas. Não significa que é vegetariano. Muita gente faz essa confusão, né? Nossa, mas eu vou ter que comer só plantas. Não, não é isso. Mas o ideal é que 80% seja composto por plantas. E não é, porque a maioria das pessoas acorda e vai comer pão com queijo, com embutidos, iogurte. O que tem de planta nisso? Não tem. Nada. E às vezes a pessoa não come uma fruta. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque essa foi a minha alimentação durante toda a minha gravidez, tá? Eu fui aprender a comer certo, eu já estava na pós-graduação, eu já tinha 8 anos de formado. Então, às vezes senta o paciente no consultório e fala assim, não, doutora, mas eu como muito saudável. Aí eu falo, gente, o que essa pessoa acha que é saudável? Porque eu já era médica há 8 anos e é quase 9, quando eu fui descobrir o que era uma alimentação saudável. Foi quando eu mudei a minha. E você sentiu diferença em você? Total. Eu senti muita diferença. Não só na disposição, mas assim, no inchaço. Eu tinha muitos gases abdominais e às vezes eu ficava na aula me sentindo mal, sabe? Hoje eu tenho o dobro da idade que eu tinha nessa época, por exemplo, do cursinho, e eu não tenho nada de sintomas. Eu tenho mais idade e eu tenho 0 sintomas. Então, você vê, né? Isso é uma coisa que realmente preocupa bastante, porque os jovens, né? A quantidade de besteira que eles querem comer, né? É muito grande. E aí o pai naquela correria, vai um bolinho pronto, vai... E aí a gente realmente, poxa, quanto de frutas você está comendo? Quanto de verduras você está comendo, Exato. Né? E às vezes a pessoa acha que é saudável só porque não tem fritura e não tem refrigerante. A maioria das pessoas fala, não, eu como saudável. Eu não como refrigerante, não como fast food, não como fritura. Mas não é isso que é saudável. Entendeu? O que é saudável é o que é baseado em plantas. Porque é nas plantas que tem as vitaminas, os minerais que a gente precisa. E de preferência orgânico, né? É melhor. É mais difícil. É mais caro. É mais caro, é mais difícil pela própria disponibilidade mesmo, né? Então, é mais difícil. Mas sim, seria melhor, sem dúvida. Legal. Então, continuando aqui, né? Aí, outra diferença também da medicina funcional. No tradicional, a gente olha ali aqueles exames, se eles estão no valor de referência, né? Muito paciente vai lá, vou fazer um check-up. Aí, a hora que ele vê que está tudo dentro do valor de referência, ele fala, não, tá tudo bem, eu nem vou no médico. Isso é uma coisa super interessante, né? Prestar bem atenção, pessoal, que isso aí é bem importante. Então. E aí as pessoas falam assim, não, tá tudo bem, então não vou, porque tô ótimo, no ano que vem talvez eu vá, né? Só que na medicina funcional, os nossos níveis, os nossos valores de referência são diferentes. Porque quando você vê o valor lá do laboratório, eles são a média da população. E essa população, grande parte está adoecida. Ou sofre de doenças crônicas degenerativas. Então, assim, na medicina funcional, eu vou colocar esses exames em níveis ótimos, tá? Aqui, às vezes, os exames estão normais, mas o paciente está cheio de sintomas, né? Na medicina tradicional. Então, eu escuto muito dos pacientes. Doutor, eu fui lá, fiz meus exames, o médico olhou e falou que está tudo normal, mas eu estou cheio de sintomas. E, às vezes, eles me procuram por esse motivo, porque eles falam, meus exames estão normais, mas eu estou cheio de sintomas. Então, porque a medicina tradicional ainda está com foco nos exames. E o foco deveria estar no paciente. Sim, faz todo sentido. Eu falo por mim. Eu falo que é engraçado porque, assim, esse problema de peso que eu tenho faz muito tempo, né? Desde criança. E aí, agora deu uma descontrolada e tal. Mas eu sempre vou no exame e eu faço exame, o médico chega e fala assim, essa aí deve estar zoada. Aí vai olhar, tá tudo dentro do normal, né? Só que é o que você falou, tá dentro do normal da população. Mas, sim, com certeza, tem coisas ali que nenhum médico... que não tem essa visão, né? Sim. De olhar o que realmente, sim, ali não está legal. Às vezes você tem as queixas, né? Que eventualmente você tem. E a gente, na verdade, a gente deixa os exames no nível ótimo.
Então, aquele valor de referência, para muitos exames, ele não é válido para nós na medicina funcional. A gente usa outros, um valor de alta performance, que é aqui, o paciente alta performance. O paciente alta performance é aquele paciente que está sem sintomas e, além disso, ele tem disposição e qualidade de vida. Certo. Tá? Quando a gente coloca alta performance, a galera já pensa no esporte, né? Não, mas eu nem vou correr uma maratona, eu não preciso estar em alta performance. Precisa. Exatamente. Você precisa estar em alta performance porque você trabalha, você precisa ter uma memória boa, você precisa ter um raciocínio rápido, você precisa ter disposição. Se você quiser fazer uma viagem, você quer fazer os passeios, você quer aproveitar sem ter dor. Isso é alta performance. Entendeu? Então, não é só correr a maratona. Estar pleno para poder vivenciar, né? Exatamente. Conseguir dar conta das coisas, do trabalho. Né? Faz todo sentido, né? Eu falo que a gente experimenta a vida através do nosso corpo, né? O nosso corpo é o veículo. Então, ele é o nosso bem maior. A gente precisa cuidar dele com carinho. Com toda certeza. E aí, baseado nisso, o que eu fiz? Eu acabei criando meu método de trabalhar, né? Então, eu sempre começo... aqui são os 4 pilares do meu tratamento, tá? Então, é diferente dos pilares da medicina do estilo de vida. Uma vez uma paciente falou para mim, doutora, mas nos seus pilares não tem atividade física. É porque não sou eu que prescrevo o treino do meu paciente, entendeu? Então, aqui é o que eu faço mesmo lá dentro do consultório. Eu gosto de começar o tratamento pelo intestino. Porque 80% dos radicais livres que o nosso corpo produz, ele é produzido no intestino. Então, às vezes eu entro com nutrientes, o paciente melhora, só que o foco ainda está ali. Então, a hora que acaba aquelas formulações, volta todos os sintomas. Então, eu gosto muito de começar o tratamento pela microbiota intestinal, tá? Aqui, a gente faz um detox intestinal, o paciente modifica o estilo alimentar, tá? Eu entro com alguns nutrientes que aumentam a produção, a proliferação das bactérias saudáveis. A gente sabe que as bactérias saudáveis, elas estimulam de forma positiva o nosso sistema imunológico. E as bactérias ruins, elas fazem o contrário, elas vão agredindo e muitas delas acabam diminuindo a ação do nosso sistema imunológico e deixando a gente mais favorável para o aparecimento de doenças. Então, eu gosto muito de começar por esse pilar, eu acho ele fundamental, sabe? O resultado aqui é muito bom. Depois eu entro com o segundo pilar, que a gente vai entrar com suplementos de fato, que são vitaminas, minerais, aminoácidos. Terceiro pilar, a reposição de hormônios bioidênticos. Então, minha preferência sempre é pelos hormônios bioidênticos, tá? Com os hormônios bioidênticos, a gente vai resgatando aquela fisiologia. Então, até o horário de administrar o hormônio, ele é o horário de liberação natural, entendeu? Então, a gente não dá, assim, qualquer horário. Tem um horário certo, tem um jeito certo de tomar. E aí é para resgatar mesmo essa fisiologia. E é muito legal, porque o paciente ele acaba entendendo como é que o corpo dele funciona melhor. E o quarto pilar é a saúde mental e emocional. Isso eu trouxe um pouco lá da medicina chinesa, porque lá eu via o tanto que as doenças elas começam no campo emocional. Então, não adianta eu tratar o intestino, passar os suplementos, passar o hormônio, o paciente ainda está ali com aquela questão mental, emocional mal resolvida, preso em um trauma do passado, infeliz, num trabalho que ele não gosta, num relacionamento que ele não está feliz. Então, muitas vezes, a gente precisa identificar as emoções que aparecem. Durante a consulta, eu sempre individualizo muito essa abordagem. Então, dependendo do que o paciente sente, eu vou trazer umas estratégias ali, alguns antídotos emocionais que eu costumo dizer, para o paciente levar essa questão para trabalhar melhor na terapia e resolvendo isso aos poucos, né? Eu falo que eu gosto de estimular a autonomia do meu paciente. Então, o paciente bom para mim é aquele que está com a saúde boa, que está feliz, não aquele que está dependendo de mim o tempo todo, entendeu? Então, eu acho que esse pilar, ele dá muita consciência para o paciente também ir trabalhando isso, sabe? É bem legal. E aqui são os hormônios, né? Quando eu falo em hormônios bioidênticos, é muito engraçado, Elaine, porque assim, as mulheres, elas pensam direto em menopausa, né? Acho que é a primeira coisa que vem. Não, assim, na verdade, é porque não se fala muito sobre isso, né? Então, quando você vai ver esse assunto, você já vai ver de hormônio, se fala muito isso. A hormônio é a partir de menopausa. A partir da menopausa. Reposição hormonal, menopausa, né? Agora, se eu falo para os homens, eles pensam logo na testosterona e libido, né? Testosterona e libido. E isso é real, mas isso é a pontinha do iceberg. Na verdade, a gente tem outros hormônios. O nosso corpo é muito complexo e as nossas células se comunicam através desses hormônios. Então,
Aqui eu trouxe uma pirâmide, né? Na base dessa pirâmide a gente tem a melatonina, que é um hormônio. Muita gente usa aí para dormir como se fosse suplemento, né? Mas na verdade nem é bom, né? Nem é indicado. Pode ser usado se for usado da forma correta, né? Que são doses muito baixas. Eu gosto de uma liberação prolongada ao longo da noite para a gente ter um efeito melhor, né? Mais duradouro. E é um hormônio que começa a cair depois dos 35 anos de idade. Então, a partir dessa idade, a gente pode iniciar a suplementação. Uma pessoa de 70 anos de idade, ela produz metade do que produziu aos 35. Por isso que você fala que idoso vai dormindo menos? Sim. A minha avó era brincar, ia dormir cedo, mas assim, ia dormir às 9. Mais ou menos 9 da noite. Aí, tipo, 4 horas da manhã já estava acordada. 3, 4 da manhã estava acordada, não conseguia mais dormir. Exatamente, porque cai a produção natural de melatonina. A melatonina tem uma ação em prolongar o sono. Prolongar e melhorar também a profundidade, né? Ela melhora a arquitetura do sono. Então, ela promove os ciclos de sono REM que a gente precisa, a gente entrar no estágio 4 do sono, que é o sono mais profundo. Então, ela colabora nisso. Ela é produzida na glândula pineal, que é na nossa cabeça, aqui bem no centro da nossa cabeça. A vitamina D é um hormônio esteroide produzido na pele, né? Então, muita gente acha que é só a vitamina D e tal, do sol. Mas ela é um hormônio. Então, ela sinaliza, ela manda sinais para todas as células do nosso corpo, a vitamina D, tá? Então, no osso, no intestino, no sistema nervoso central. É um hormônio muito, muito nobre mesmo, e por isso que ele está aí é o segundo dessa pirâmide. Depois, em terceiro lugar, a gente tem o cortisol, que é um hormônio produzido nas glândulas suprarrenais, e os hormônios tireoidianos, que são produzidos na tireoide, que são o T4 e o T3. Né? Então, eles também atuam em todas as células do nosso corpo, tá? Os hormônios tireoidianos, eles aumentam a temperatura corporal, então aquela pessoa que é muito friorenta, ou que tem, às vezes, muita dificuldade de perder peso, geralmente tem alteração dos hormônios tireoidianos. E o cortisol, ele é um hormônio que dá energia. Então, no estresse agudo, a gente acaba tendo um aumento do cortisol, mas no estresse crônico, a gente tem uma queda, muitas vezes acentuada, podendo levar, inclusive, a um estado de burnout. Cortisol e cortisona é a mesma coisa? Então, na verdade, tem essa confusão mesmo, né? A cortisona é o nome que a gente dá para os anti-inflamatórios esteroides, né? Tá. Então, para os corticoides, para os corticosteroides. Então, assim, prednisona, dexametasona, isso tudo são corticosteroides. Tem a hidrocortisona também, que a gente usa. O cortisol, quando a gente repõe o cortisol bioidêntico, a gente prescreve a hidrocortisona base. Então, é uma cortisona. A cortisona é a forma inativa do cortisol. Entendeu? Então, a gente prescreve a forma inativa, hidrocortisona base. Mas, quando passa pelo fígado, ele vai ser ativado em cortisol bioidêntico. Entendi. Entendeu? Então, essa é a diferença. Agora, quando a gente fala em corticosteroides, que são os corticoides, aí eles não vão virar cortisol bioidêntico. Entendeu? Eles são corticoides medicamentosos mesmo, eles não são bioidênticos. Entendi. Essa é a diferença. Tá. E esse DEA? O DEA também é produzido na glândula adrenal. E o DEA, uma parte dele vai virar testosterona, uma outra parte vai virar estradiol. E o próprio DEA mesmo, ele tem ação no sistema nervoso central, ele tem uma ação vasodilatadora. Então, ele leva mais... ele garante, né, a chegada dos nutrientes nas células do sistema nervoso central. Então, a deficiência desse hormônio, ela está muito relacionada também à falta desses nutrientes e a quadros de demência, né? Então, suplementar é bem interessante. Eu gosto bastante desse hormônio. Porque a gente tem visto muito, né? Assim, tem algumas estatísticas na questão do aumento do Alzheimer, Sim. né? A população está envelhecendo, está vivendo mais, né? Vamos dizer assim. Então, a gente vive muito mais. Porque é engraçado, mas na década de 50, aqui teve uma época que eu fiz teatro, sabe, Elaine? E aí eu estudei ali. Eu estudei o Nelson Rodrigues. E aí tem um livro dele, que ele é muito engraçado esse livro, chama A Falecida. E ali naquela década de 50, as pessoas morriam com 50 anos de idade, de tuberculose, porque não tinha vacina. Então, essa questão da longevidade é ainda uma coisa muito moderna, né? Então, da década de 50 para cá, a gente está falando de 70 anos atrás.
né? Então, que a gente vive até 90, 100, cento e poucos anos de idade é uma coisa muito recente. Entendeu? Verdade. Então, muitas das doenças dessa faixa etária a gente conhece de poucos anos para cá mesmo. Então, a gente precisa ir sempre aprimorando o nosso conhecimento, né, para lidar com elas. Não, com certeza, porque, assim, digamos, é novidade, né? Sim, exatamente. E, assim, a gente vai conhecendo também o que está causando essas doenças. É muito bom. Não só conhecer a doença em si, os sintomas que ela apresenta, o tratamento, mas o que está causando, né? E a gente pode ser cada vez mais preventivo. Então, assim, são vários problemas que a gente pode tratar, né, através da medicina funcional, todos os problemas, né? Só que a forma de tratamento vai ser diferente, a gente não vai ficar ali só nos medicamentos, um medicamento para cada sintoma, né? A gente chama isso de polifarmácia, às vezes tem paciente que usa 13 remédios, 15 remédios. Eu tenho um paciente, por exemplo, que ele usava 5 antidepressivos. Nossa. E, na verdade, a causa da depressão dele era deficiência de ferro. Caramba! Uma coisa teoricamente básica, né? Básica. Esse paciente tem uma outra também que é bem parecida, uma moça de 20 anos usando 3 comprimidos de sertralina por dia, né? Muito jovem, uma dose alta de antidepressivo e ainda com sintomas da depressão. Quando eu fiz os exames de check-up, a ferritina dela estava 5 e o ideal seria de 100 a 150. Então, aí você fala, nossa, a gente está tratando só sintomas, né? E às vezes nem isso. E é interessante porque a gente tem a percepção de quando você fala de medicina integrativa, que é um médico que ele vai ser mais caro. Né? É uma consulta mais cara, um acompanhamento mais caro e tal. Mas quando você me fala isso, que a gente está falando de, às vezes, coisas, suplementação básica, que o custo, na verdade, é um custo baixo, às vezes até com alimentação a pessoa consegue resolver. Sim. Né? E não tem preço, né? Eu acho assim, eu falo que minha consulta ela vale por umas 3, sabe? Então, assim, não, porque eu vejo, às vezes, muitos médicos, muitos pacientes, né, me contam, eu fui em tal médico, ele só me passou o suplemento. Eu fui em tal médico, ele só me passou o hormônio, né? Então, assim, eu vou passar a parte do intestino, os suplementos, o hormônio, o detox intestinal, eu mantenho contato com o meu paciente pelo WhatsApp, então, assim, realmente... Eu acho que é muita questão de custo e de investimento, né? Porque você não vai também consultar comigo todo mês, entendeu? Então, assim, eu acho que o paciente que está pronto para viver essa transformação, ele entende isso como um investimento, né? É uma consulta bem diferente do tradicional. Isso eu, né, sou muito tranquila em dizer, porque eu trabalhei com medicina tradicional há muitos anos. Trabalhei no SUS atendendo em 15 minutos, trabalhei em operadora de saúde atendendo em 15 ou 20. Então, hoje a minha consulta tem uma duração de 2 horas, a primeira consulta. É muito diferente. É muito diferente. A gente vai ter uma abordagem muito mais ampla. E aí, assim, é óbvio que tem paciente que valoriza isso e outros não dão tanta importância, né? Eu acho que depende do nível de consciência de cada pessoa. Porque você você já cansa, né? Em relação aos suplementos, que foi uma das suas perguntas, o que acontece? O paciente que come muito mal, às vezes ele vai precisar, no início, de mais suplementos. Às vezes ele vai ter um investimento um pouco mais alto. Mas, normalmente, eu passo os tratamentos para 3 meses ou 4. Aí, às vezes, o paciente vê aquele preço. Ele fala, nossa, mas é muito caro. Só que se você dividir para os 4 meses de tratamento, sai muito mais barato que uma caneta de Ozempic, que a galera tá usando aí. Sim. Você entendeu? E que não é garantido, né? Que não você usou, emagreci. Legal. E o depois, né? Sim. Uma hora você vai parar de tomar, né? Além de não ser garantido, tem isso, né? Quando você para, às vezes volta tudo de novo. Então, o tratamento que a gente faz, eu costumo dizer que é como se fosse uma escada, né? A gente vai subir um degrau de cada vez. O paciente que opta por fazer um acompanhamento de 6 meses ou até de 12, né? Ele, em 1 ano, ele vai ver uma grande transformação. No 2º ano, ele já vai precisar de mim muito menos, né? Porque a gente já subiu vários degraus aí dessa escadinha. Então, é muito legal ver esses resultados. Com certeza, com certeza. Aqui são como a gente traz esse tratamento para o paciente, né? Então, tem as consultas, tem os programas de acompanhamento. Eu faço palestras também. Eu acho uma oportunidade incrível para falar com muitas pessoas, porque eu acho que esse tema tem que ir mesmo assim, para as escolas, sabe? Então, tem que ir para as escolas, tem que estar nas empresas, porque a gente precisa falar sobre essa questão do estresse emocional também no ambiente de trabalho. Então, eu gosto muito de fazer palestra. E tem essas mentorias também, que a gente faz com mais pessoas, né, que são para temas mais específicos.
seja dono da sua saúde. É a minha mensagem final aqui, que eu amo trazer esse conceito. Eu falo que o nosso corpo, ele é um bem que a gente precisa gerenciar, assim como os nossos outros bens, né? A gente precisa ter um olhar carinhoso com o nosso corpo. A gente faz revisão do carro, né? A gente troca a capinha do nosso celular, se quebrar a tela, a gente vai lá e troca a tela. E o nosso corpo, como é que a gente está cuidando dele? Porque a gente vai com ele para o resto da vida. Com certeza, com Né? certeza. E eu acho super importante isso você falando, até... Aí, falando um pouco do tema principal, né, de emagrecimento. Né? A gente falou de emagrecimento, aí eu acho que vem... Eu falei de sono também, porque eu acho que tem tudo a ver, né? Sim, tem. O que, assim, na sua opinião, hoje é o problema? A gente vê, eu vou falar da minha visão, a gente vê muita gente falando de dietas como a cetogênica, a low carb e tal, e uma série de dietas que, às vezes, não são muito naturais, né? Assim, tem muita coisa ali que é muito processado. Uhum. Assim, você acha que uma dieta dessa... uma pessoa que realmente precisa perder peso, que às vezes já tentou de tudo, já tentou fazer e não consegue, tem a ver com a questão da própria dieta, e sim, do que está ali naquela dieta dela? Eu falo assim, do tipo de alimento e tal? Assim, o que acontece? A dieta, por exemplo, a dieta cetogênica, low carb que você comentou, elas podem ser usadas como uma estratégia de curto prazo. O grande problema é que muitas pessoas começam a levar isso para o resto da vida. Então, ela vai apresentar resultados ali nas primeiras semanas de tratamento. 3 semanas, até 6, mais ou menos. Mais ou menos até 6 semanas. Depois, você acaba tendo uma estabilização desse quadro. E, assim, muitas dessas dietas as pessoas fazem, muitas vezes por conta própria ou porque viu alguma coisa na internet e não escolhe os alimentos que realmente vão modificar a microbiota intestinal. Né? Às vezes a pessoa faz uma low carb, mas ela faz com alimentos ultraprocessados. E aí ela não está modificando a microbiota intestinal. Ou seja, a chance dela recuperar esse peso depois desse período de dieta é enorme. Então, se a gente modifica essa microbiota intestinal e depois entra com uma estratégia dessa por algumas semanas, e depois a gente mantém aquela alimentação balanceada, o que é uma alimentação balanceada? É a que tem carboidrato, proteína e fibra. Na mesma refeição, né? Então, o ideal é que tenha proporções disso em todas as refeições. Se a gente mantém isso, assim, a longo prazo, aí a gente tem os benefícios, né? Explica um pouquinho sobre a microbiota, né? Assim, o que é, como é que é formada, até para desmistificar um pouquinho, assim, todo mundo, não estou muito bem do estômago, vou lá, tomo um iogurte, eu tomo um daqueles fermentados e tal. Kefir, né? A microbiota intestinal, então, são os micro-organismos que vivem dentro do nosso trato digestivo. Na verdade, eles não vivem só dentro do nosso trato digestivo, não. O nosso corpo é cheio de bactérias. A gente tem mais ou menos 100 trilhões de bactérias no nosso corpo. E a gente tem mais bactérias do que células humanas. Então, a gente tem muita bactéria. E as bactérias estão na nossa pele, tá? Elas se alimentam das nossas secreções, do nosso suor. Elas se alimentam. Por isso que áreas, por exemplo, de dobras, que a gente tem mais suor, a gente tem maior proliferação de bactérias, tá? Então, dependendo do conteúdo do nosso suor, por exemplo, da acidez desse suor, você vai ter proliferação de bactérias diferentes. Por isso que uma pessoa que tem um padrão alimentar, às vezes ela vai ter um cheiro mais forte em determinada região do que outra. Isso está relacionado à microbiota intestinal. A gente tem bactérias na vagina. E no intestino, né, tá a maior parte dessas bactérias. Por quê? Porque é onde tem comida para elas. Né? Porque a gente está comendo o tempo todo e está alimentando essa população. De onde vem essa microbiota? Então, o primeiro contato que a gente tem com essas bactérias é no canal do parto. Isso eu estou falando do que a gente sabe até o momento, tá? Porque tem estudos avaliando se a gente já tem contato com essas bactérias dentro do útero materno. E é provável que sim. É provável que a gente já sofra a ação da microbiota materna quando a gente está dentro do útero. Mas do que a gente sabe hoje em dia, passou ali no canal do parto, você está ingerindo lactobacilos que estão na vagina da mãe, tá? Aí vem o primeiro problema. Muitas pessoas nascem de parto cesárea e não têm a colonização por essa microbiota da vagina da mãe, tá? Segunda fonte dessa microbiota intestinal, o aleitamento materno lá no peito da mãe. Porque o leite materno, ele tem bactérias, né? Os bifidobacterium.
E a areola também. Esse contato da boca do neném com a pele da mãe também vai colonizar o intestino dessa criança. Aí a gente tem o segundo problema, né? Muitas crianças que não mamam no peito. mamam no peito. É. Ou às vezes mama fórmula, ou às vezes mama até um leite pasteurizado. O leite pasteurizado, aquele processo de aquecer e resfriar, mata as bactérias. Sim. Então, o leite ele deixa de ser um alimento vivo. Então, esse é o segundo problema. E aí, a partir disso, a microbiota intestinal vai ser composta daquilo que a gente come. Então, por que eu falo dieta plant-based, né? Os alimentos da natureza, eles são vivos. Se você deixar uma banana ali na fruteira, vai passar alguns dias, ela vai... Sim, vai estragar. Ela vai estragar. Né? Por quê? Porque tem bactérias na banana, tem bactérias na casca da banana. Então, os alimentos da natureza, eles são vivos. Quando você fala, por exemplo, do uso de agrotóxicos, os agrotóxicos, eles matam esses micro-organismos, por isso que a vida útil do alimento acaba sendo um pouco maior, né? Só que você perde esses compostos bioativos que vêm da metabolização desses alimentos por essas bactérias que estão ali na casca. Entendeu? Então, a gente perde os compostos bioativos quando a gente consome, por exemplo, só alimentos que são produzidos com agrotóxicos, né? Então, bom, aí você está comendo coisas saudáveis, você está colonizando o seu intestino por bactérias saudáveis. Agora, se você come só ultraprocessados, vai crescer no seu intestino outro tipo de bactéria, né? E essas bactérias, elas têm uma relação íntima com a mucosa do nosso intestino, que a mucosa é a parede intestinal, né? Como se fosse essa pele que tem aqui por dentro da boca, né? Uma pele muito fina, é uma camada única de células. A nossa pele aqui externa, ela tem 7 camadas de células, e o intestino tem uma camada única. Então, quando esse intestino está inflamado, quando ele está ali cheio de bactérias patogênicas, nossa, muitas doenças começam a partir daí. Ficou claro o que é a microbiota? Não, ficou claro. Você explicou bem, é interessante a gente saber de onde vem, né? E aí ter desmistificar um pouquinho, porque, inclusive, eu vi algumas pessoas recomendando que não é legal você usar o tempo todo aquele sabão que ele mata as bactérias, né? A máquina vai porque a gente fica sem proteção, né? E ele também causa outros problemas. Em relação à proteção, o que acontece? Quanto maior a diversidade dessas bactérias, melhor fica o nosso sistema imunológico. Ele fica mais competente, porque ele tem contato com bactérias diferentes, entendeu? Então, por exemplo, quando a pessoa come fruta, mas ela come só banana, ela está na monotonia alimentar, ela vai ter mais só um tipo de bactéria, ela não tem diversidade. Então, por isso que eu falo, quanto maior a variedade, melhor. Hoje eu recomendo consumir 4 a 5 frutas por dia, né? Porções de mais ou menos 80, 100 gramas. E, se possível, 5 frutas diferentes. Porque aí você tem uma diversidade. A mesma coisa para os legumes. Entendeu? Essa diversidade, ela é muito importante. Tá. E o alimento, por exemplo, a fruta, ok, mas a verdura, legume, ele precisa ser cru? Pode ser cozido? Como é que é isso? O que é o ideal? O ideal é que tenha uma mistura. Tá. Às vezes cru, às vezes cozido. Dá uma diferença na disponibilidade dos nutrientes ali, entendeu? Mas o ideal é que tenha uma variação. Não precisa ser só cru e também nem só cozido. Tá. Então, às vezes dá para comer cru, às vezes dá para comer cozido, entendeu? E os grãos nisso? Como é que fica? Os grãos cereais, você fala arroz? Arroz, feijão, por exemplo, outros tipos de grãos, leguminosas, aveia. Então, assim, os grãos, eles são... Na verdade, assim, os grãos são excelentes fontes de nutrientes para nós. A combinação brasileira de arroz e feijão tem 90% dos aminoácidos essenciais que a gente precisa. Quando eu falo em aminoácidos, eu estou falando de matéria-prima para produção de proteína. Comer arroz e feijão faz a gente ganhar músculo. Olha. Entendeu? Mas o arroz branco ou, por exemplo, arroz integral? Eu que é melhor? Integral ou parbolizado. Tá. Porque o branco, para esse processo de branqueamento, a indústria adiciona o dióxido de titânio, que é o mesmo que faz o branqueamento do açúcar. Sei. E esse dióxido de titânio, ele é um vilão para o nosso intestino. Ele, inclusive, abre, né, a barreira intestinal. Então, não é muito legal, não. Então, o ideal é o integral. O ideal seria ou integral ou parbolizado. A diferença é que o integral tem a casquinha, o parbolizado, eles retiram a casquinha, né? Mas eles não fazem o branqueamento. Mas eu acho legal, olha para você ver como a gente fica na monotonia alimentar. De vez em quando é legal introduzir um arroz cateto. Às vezes um arroz vermelho, às vezes um arroz negro, arroz selvagem. Se você vai numa loja de grão, você vai ver
quantidade. É variar que tem, mesmo. É uma variedade que a gente não utiliza. Não, a gente está muito acostumado, realmente. A gente está na monotonia alimentar, sabe? Então, por exemplo, a quinoa é um grão que pode substituir, eventualmente, o arroz. A cevada, às vezes, pode. A aveia, o grão inteiro da aveia, porque às vezes a gente compra mais aveia em flocos. Sim, mas tem o grão aveia inteiro, em grãos né? também. Geralmente, eu faço até um mix, sabe? Lá em casa eu faço um arroz multigrãos e eu coloco, às vezes, o grão da aveia mesmo junto ali naquele mix. É bem interessante. Ótima fonte de silício, inclusive. Ai, que interessante. Variar mesmo, né? Tá. E aí, isso é fundamental. Por exemplo, uma pessoa que... acho que é interessante explicar um pouquinho também sobre inflamação. A gente fala o que é essa inflamação? Né, que todo mundo fala, né? E por que ela acaba causando um monte de problema? A inflamação, ela é assim, quando a gente tem... Dependendo do que entra ali no nosso corpo, né, vai entrar nas nossas células e vai desencadear uma resposta no núcleo da célula. Se esse núcleo, ele começa a sinalizar a produção de interleucinas, né? Então, dependendo do que entrar, vai ativar a produção de enzima de interleucinas pró-inflamatórias. E aí você começa a ter esse problema, entendeu? Esse problema muitas vezes se torna crônico. Então, algumas coisas vão entrar e vão sinalizar a resposta, né, com a produção de interleucinas menos inflamatórias. Ou que tem ação anti-inflamatória, inclusive. Outras vão desencadear uma resposta pró-inflamatória. Então, o grande problema é esse desequilíbrio. Porque o nosso corpo é assim, ele inflama, mas ele repara a inflamação. Ele inflama e repara. Só que quando ele só inflama e falta nutrientes, falta condições para o reparo, essa inflamação ela vai ficar muito exacerbada. Esse é o problema. Tá. Entendeu? Então, dependendo das condições ali, de pH intestinal, por exemplo, tipo de bactérias, tipo de alimentos mesmo, que às vezes tem um potencial alergênico maior, ele vai causar mais respostas pró-inflamatórias. E aí, o que tem de resposta anti-inflamatória não consegue equilibrar. Tá. E aí, isso ocasiona um monte de problema, né? Um monte. Por exemplo, depende de onde está acontecendo essa inflamação, mas normalmente ela começa no intestino, depois ela começa no fígado. Então, no fígado, a gente tem ali a formação de um complexo que chama inflamassoma, né? Esse inflamassoma, ele vai causando uma degeneração mesmo da célula do fígado, ela começa a ficar cansada, fadigada, às vezes ela começa a acumular gordura em volta dela. Aí, quando você acumula gordura, né, em volta da célula do fígado, esse fígado começa a ficar gorduroso. Aí você tem um quadro que chama esteatose hepática. E aí a insulina não consegue trabalhar nesse fígado. E aí você começa um quadro de resistência à insulina, isso vai virar diabetes. Aí o diabetes, por sua vez, ele vai causar uma inflamação nas artérias. Então a camada mais interna das artérias começa a ficar inflamada também. E se a camada média também inflama, aí você começa a ter alteração da pressão arterial, porque a camada média das artérias é que faz a adaptação, né, dessa circunferência da artéria para cada momento. Então, você começa a ter pressão alta, você começa a ficar todo inflamado, aumenta o risco de aterosclerose. A aterosclerose é o que vai causar entupimento da artéria, vai causar infarto, vai causar AVC. Isso tudo no paciente, por exemplo, que tem diabetes, é muito maior, esses processos, por inflamação desse endotélio. Então, a inflamação, ela não fica num lugar só, ela vai percorrendo o corpo inteiro. Tem pacientes que vão ter dores articulares, né? Aí, às vezes, não diagnostica nada e vira diagnóstico de fibromialgia. Fibromialgia, na verdade, ela é uma deficiência mitocondrial, é uma deficiência na produção de energia. Quando você recupera a produção de energia, você dá condições para aqueles mecanismos anti-inflamatórios agirem também. E aí você restabelece novamente esse equilíbrio, entendeu? Então, é isso, doenças autoimunes, né? Tudo isso é inflamação. Desencadeado por inflamação. E na neuroinflamação a gente vai ter depressão, muitas vezes, ansiedade, falta de foco, concentração, memória ruim. Lá na frente pode virar uma neurodegeneração mesmo com demências, né? Quer dizer, uma inflamação constante que vai gerando um monte de problema e que pode ainda chegar na degeneração. Radicais livres, né? Radicais livres é o superóxido de oxigênio, ele fica reagindo com os tecidos. Então, é como se ele fosse causando uma ferrugem tecidual. Nossa, aí
E aí, como é que isso tem relação, por exemplo, com o que a gente, né, o primeiro tema lá, que eu falei do emagrecimento, né? Como é que isso tem relação com o emagrecimento? Até porque, assim, falando disso que é importante, porque a população, ela tem ficado cada vez mais com problemas de peso, sobrepeso, obesidade. Então, o problema de peso, ele é multifatorial, né? Muitas vezes ele começa, inclusive, nas emoções, tá? Então, quando eu atendo paciente que tem o desejo de emagrecer, eu busco ali, primeiro, no campo emocional, o que veio, tá? Que levou esse aumento de peso. E aí, obviamente, tem o fator alimentar, que vai impactar na microbiota, né? Muitas vezes, o metabolismo desse paciente já está muito estagnado e eu preciso de nutrientes ali para desestagnar, para fazer essa engrenagem metabólica funcionar de novo, né? E os hormônios muitas vezes também têm relação com isso. Muitas vezes o paciente não está dormindo bem, ou ele está muito estressado. E aí, quando ele está estressado demais, o corpo ele vai desviar nutrientes que iam ser, por exemplo, para produzir progesterona, estradiol e testosterona, vai ser tudo desviado para a produção de cortisol, adrenalina e noradrenalina. Então, você vai ter uma queda nos hormônios e isso vai favorecer o ganho de peso também, entendeu? Então, assim, é multifatorial o tratamento no emagrecimento. Mas eu acho que hoje a maior parte é, sim, por erros alimentares. Eu acho que hoje a maior parte é por erros alimentares. A gente é condicionado a comer meio errado, pela praticidade, aquilo que a gente estava falando. E assim, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim para mim, ai, doutora, mas eu troquei o pão branco pelo pão integral. Mas metade da farinha do pão integral é branca também. É muito pouco, né? Ele tem os mesmos aditivos químicos. E não é para a gente ter carbofobia, mas a gente precisa priorizar o carboidrato da natureza, que é o plant-based. Então, o ideal aí seria a gente, por exemplo, trocar esse pão por uma batata doce, um milho cozido. Entendeu a diferença? Isso é ser plant-based. Entendi. E aí não é misturar e fazer um pão, talvez, com batata doce. É você realmente começar a aproveitar, mudar a alimentação, né? Eu acho mais prático, aí falando em praticidade, eu acho mais fácil comer batata doce cozida mesmo, às vezes assada, né? Fazer um pão seria um pouco mais trabalhoso. Até daria para ser um pão, tá? Mas aí, normalmente, as receitas vão a um outro tipo de farinha branca. E a farinha branca, ela é insulinogênica, entendeu? A farinha branca é carboidrato simples. Então, se você põe, por exemplo, maisena é amido de milho. Isso, quando passa no fígado, vira glicose. Então, vai aumentar a insulina do mesmo jeito que a farinha de trigo. E tem alguma farinha, assim, ou algumas farinhas que seria... Não, essas farinhas... Eu quero fazer um pão com batata doce. O que eu poderia usar de farinha? Ixi... o pessoal usa muito... Assim, gente, eu estudo muito, mas essa parte de receitas, para mim, já é meio complicado. Mas assim, o pessoal usa muito farinha de amêndoas. Tá. Tem algumas receitas com o próprio arroz integral, sem nada de farinha. Às vezes tem gente que usa farinha de grão de bico, mas eu prefiro grão de bico inteiro. Eu sempre vou preferir o alimento na forma integral. Quando a gente fala em plant-based, tem uma outra né, nome que eles falam, é whole food plant-based. Sim. O whole food significa o alimento na sua forma integral, com aproveitamento de casca, de semente, né? Então, isso aí seria muito bom. Entendi. Né? Porque, por exemplo, quando você pega a banana, né? A banana, ela é rica em muitos nutrientes. A banana tem cálcio, a banana tem potássio, ela tem triptofano, que é a matéria-prima para a produção de serotonina. Mas a casca da banana é ainda mais nutritiva. E a gente joga fora. E tem realmente como usar a casca para muita coisa. Tem. Teve uma vez que eu comi uma sardela e eu comi lá, achando uma delícia, depois eu descobri que era casca de banana. Pois é. Então, a gente precisa aprender, né? Como que é? A gente precisa aprender a descascar mais e abrir menos, né? Isso, desembalar menos, né? É isso mesmo. Então, assim, não que a gente não possa eventualmente consumir um pão, sabe? Mas procurar a gente fazer de forma artesanal, sem ser industrializada, para não ter os aditivos químicos, entendeu? Mas perde rápido, perde mesmo, porque não tem conservante. É isso mesmo que a gente quer, né? Mas a gente pode muitas vezes congelar. Então, muitos pães põe na geladeira. Dá para você fatiar e congelar e aí tirar dali e colocar na torradeira, né? Fazer de forma mais natural, com alimentos da natureza mesmo. Lá em casa, o que a gente faz mais assim é bolo de banana e maçã. Aí a gente faz com aveia,
Eu não adoço, porque a banana já é bem docinha. Uhum. O de maçã, a gente adoça, às vezes, com 1, 2 tâmaras. Bate ali no liquidificador. Ah, então, açúcar, por exemplo, o que que faz? Que o ideal não é açúcar branco. Aí o pessoal fala de demerara, fala de mascavo também. É, o ideal é não adoçar, né? Mas O assim, ideal o é não mascavo é o adoçar. menos pior, porque ele tem fibra. Eu também Tá. gosto do açúcar de coco. Ele é tipo um mascavo, só que é de coco. Aí Então, ele adoça tem... bem o de coco, né? Adoça bem. Ele tem É um pico de insulina, dá um pico de insulina um pouco mais baixo. melhor do que adoçante. Ah, é melhor. Então, isso lá, polêmica. Tá, polêmica. Polêmica. Adoçante, pode ou não pode? Tipo, tem o sucralose, o Sim. eritrol, né? Esses Nossa. novos assim. Sim, esse é polêmico. Ó, adoçante é o seguinte: não é saudável para a microbiota intestinal. Tá. Ponto. Tá? Então, a OMS, em maio do ano passado, a gente está completando 1 ano agora, até fez uma notificação sobre isso, que o adoçante não é recomendável para quem não tinha diabetes. Porque ele poderia causar diabetes em quem não tem. Sério? Sério. Caramba. Foi maio do ano passado. Então, assim, então não é bom para nossa microbiota intestinal e ele pode ter esse potencial insulinogênico também. Então, o ideal, agora, óbvio, um paciente que já está diabético, ele precisa ter um excelente controle glicêmico. Então, às vezes, aí pesando risco e benefício, a gente use para esse paciente de uma forma temporária, até a gente conseguir melhorar esse fígado, a gente pode usar um adoçante, né? Dentre esses, eu prefiro o stevia, porque ele é um pouquinho mais natural, tá? Eu prefiro adoçar com frutas, na verdade, que é o que eu tô te falando. Lá em casa a gente usa tâmara e às vezes a gente usa a uva passa amarela, Sei. tá? Mas se for usar alguma coisa, o stevia ou até o açúcar de coco em pequena quantidade. Quando a gente fala nos outros que você falou, principalmente esses que terminam em iol, eritritol, xilitol, esses aí são polióis. Eles são altamente fermentativos, tá? Então, assim, depois de comer alguma coisa com esses adoçantes, você vai ter uma distensão abdominal muito importante Ah. e uma proliferação de fungos. E aí a pessoa fica bem distendida mesmo, não é legal para a microbiota. Ah, não, Os horrível. fungos têm uma ação muito deletéria para o nosso sistema imunológico, então eu não gosto. Poliol eu não recomendo de jeito nenhum. É péssimo. Nossa, é bem interessante, porque a gente ouve de tudo, né? Não, e assim, tem gente que às vezes fala, ah, não, meu whey tá me fazendo mal, esse whey é ruim, o whey não é bom pra mim. E às vezes o problema nem é o whey, é o adoçante que tá lá no whey. Vai lá no adoçante ver, é um xilitol, é um eritritol. E aí, Então, falando de whey, acho que o whey também, ele é basicamente, a boa parte deles é feito com soro de leite, né? sim. Aí a gente fala de soro de leite, fala de leite, e aí? E o leite? Como é que fica nessa história? Leite é polêmica também. Polêmica, né? O leite. Polêmica. Gente, assim, eu gosto muito de pensar, sabe? Muita gente não gosta, mas eu gosto. Então, assim, a gente tem que pensar, a vaca produz o leite para o bezerro. Porque o bezerro precisa crescer, ele precisa engordar e ele vai virar uma vaca, certo? Então, o leite tem ali nele fatores de crescimento. E esses fatores de crescimento, eles são chamados IGF, Insulin Growth Factors. Insulin Growth Factors. Eles são insulinogênicos. Entendeu? A insulina, ela tem uma ação anabólica para quem quer crescer. Então, se é uma pessoa que toma um whey e malha um monte, tem esses insulin growth factors, mas ele está malhando um monte, ele vai crescer. Agora, se é uma pessoa que não treina e fica ali tomando, ainda pode ser insulinogênico para ela. Então, não acho legal, tá? Não vou falar que é de todo ruim, mas pensando nos aminoácidos, né? Porque o grande objetivo de suplementar o whey é você fornecer ali grande quantidade, diversidade de aminoácidos, você tem outras opções. Então, você tem aminoácidos que são veganos, você tem aminoácidos que vêm do colágeno, né? Que é extraído do tutano, dos ossos. Você tem aminoácidos também que vêm, eu falei das plantas, que vêm da carne. Então, tem algumas marcas que vão ter ali, eles chamam geralmente de beef protein, são os aminoácidos da carne. Tem os mesmos aminoácidos que tem no leite, mas sem ter o insulin growth factor. Ah, interessante. Então, assim, a gente sabe hoje que o consumo de leite derivados com aquela frequência excessiva, né, e principalmente se for diário, é uma das causas de diabetes. E é por isso que a gente vê tanto diabetes na dieta de padrão ocidental. Por conta do consumo do leite. Leite e derivados. Gente, eu era uma bezerra, tá? Eu consumia muito,
gosto, não deixei de gostar, mas eu acho que com a maturidade a gente pode fazer escolhas mais saudáveis. Então, não significa que você nunca mais vai consumir, mas isso não pode ser a base da alimentação. Então, Não pão com diário, queijo, né? eu comia pão com queijo umas 3 vezes por dia, se deixasse. Então, estava sendo a base da minha alimentação. Eu trocava qualquer fruta por um pão com queijo. Quando a gente fala na base, é aquilo que a gente consome com maior frequência. Então, não é que você nunca possa comer, né, um derivado de leite, mas isso não deveria ser a base. É como chocolate, né? Não deveria estar no desjejum, que é uma refeição super nobre, você já passou ali 10, às vezes 12 horas em jejum, e aí você vai quebrar esse jejum com uma coisa que é inflamatória, não deveria estar no desjejum, entendeu? E aí, por exemplo, quem está acostumado? Pô, eu costumo tomar meu leite de manhã e tal. Qual é o leite mais indicado? Ó, poderia tomar os leites vegetais, né? Não é bem leite, né? É, As bebidas vegetais, né? as bebidas vegetais. Mas aí sempre dá prioridade para aquilo feito em casa, que não tem conservantes, que não vem na embalagem de alumínio, sempre vão ser opções mais saudáveis. Fica muito bom de gergelim, fica muito bom de aveia, De aveia, né? Ele é bem levinho. isso, e até de inhame. Inhame? Sim, o inhame ele até tem um gostinho de leite, né? Fica gostoso também. E também não vai ter um custo muito elevado, entendeu? Esses 3 que eu falei. De amêndoas também fica bom, mas aí já tem um custo um pouquinho mais alto. O de amêndoas é um pouquinho mais... Aí você tem que aproveitar 100% da amêndoa, né? Você sabe, dá para fazer o leite e aquelas fibras que ficam, né? Que sobra porque você coa o leite. Dá para fazer farofa. Tem gente que tempera e torra e vira uma farofinha. Ah, faz sentido. Faz. Sentido. Eu já vi o pessoal usando para fazer recheio de ravioli, mas vegano, que aí faz com abobrinha, legal. sabe? Delícia. Aí tempera, fica bem interessante também. Sim. Legal. Muito assunto aqui, né? A gente já bateu bastante coisa, assim, muito assunto começando. Então, assim, agora que encaminhando um pouquinho para o final, né? Eu vou pedir para você, né? Eu sei que você faz também parte do BNI. A gente nem falou do BNI, a gente ficou falando mais a parte de alimentação em si. Uhum. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência também com o BNI, o que você entende, como é que é para o seu negócio. Olha, minha experiência no BNI, agora em julho vai completar 1 ano, né? De BNI. Foi muito positiva, viu? Eu, assim, médico, geralmente, a gente trabalha ali no consultório, a gente fica dentro da caixa, né? Então, a gente não tem muito contato com outros profissionais de outras áreas, de outros setores, né? A gente fica muito ali, meio bitolado mesmo na nossa área. E, nossa, sair dessa caixa é muito positivo, né? A gente ter contato com outras pessoas, conhecer o trabalho de outras pessoas e também poder apresentar o nosso. Nossa, para mim foi uma experiência muito rica mesmo. Além da gente também ser estimulado a estudar sobre network, né? Coisas que a gente acaba levando para a nossa vida prática. E também ter as apresentações. Então, isso te tira um pouco daquela zona de conforto. Eu vou ficar só atendendo. Não, você tem que fazer uma apresentação para 50, 60 pessoas. E aí, são apresentações rápidas, né? Isso te faz pensar de uma forma ali ágil. Que é mas ao mesmo essencial tempo, que eu tenho que comunicar, né? Mas ao mesmo tempo clara e objetiva. Fora o relacionamento que você queria com o grupo, para mim foi muito positivo, assim, até o momento foi muito bom. Ai, que bom, muito legal. A gente também gosta muito do BNI, a gente também faz parte do BNI. Sim. E aí, para aproveitar chegando aqui, eu vou pedir para você fazer o seu pitch de... Não precisa ser em 30 segundos, mas fazer o seu pitch, talvez a última semana, olhando para aquela câmera ali. Você que está cansado de usar remédios e continuar aí com os mesmos sintomas, você está se arrastando por 5, 10 anos da sua vida, usando um monte de remédios e os seus sintomas vão só aumentando. Você precisa conhecer a medicina integrativa. A gente vai te olhar de uma forma integral e a gente vai atuar na causa dos seus problemas, te devolvendo qualidade de vida e disposição e muitas vezes te libertando de muitos desses remédios. Maravilhoso. E como é que as pessoas te encontram? Seu Instagram, seu site? O meu Instagram é @doutora.tassi, mas é DRA, viu, gente? DRA.tassi com 2 S's. Esse é o meu Instagram. E meu site é www.doutoratassianaalves.com.br. Maravilhoso. Olha, muito obrigada por ter aceito o convite. Assim, foi uma aula aqui sobre essa parte de medicina integrativa e sobre saúde mesmo, né?
coisas que a gente não vê com tanta frequência, assim. Acho Sim. que é super essencial. Todo mundo que assistir aqui até o final vai saber realmente um caminho aí pra gente resolver mesmo, né? O que você falou, ficar tomando um monte de remédio por tanto tempo. Aí você toma um remédio que dá azia, você toma um remédio para azia, e aquele remédio da azia dá outra coisa, você fica tomando um monte de remédio. É verdade. Né? É desse jeito mesmo. Não, terrível. E a gente vai ficando mais velho, bem, né? Eu falo assim, ó, eu já passei dos 40, então a gente começa a perceber que o corpo já não é mais o mesmo, né? Então você precisa encontrar caminhos ali, porque senão você vai começar a entrar nessa do remédio. Sim. E dá pra gente resgatar o metabolismo. Então não é porque passou dos 40 que um abraço. Não. A gente vai resgatar, vamos deixar esse metabolismo aí na faixa dos 25, né? 30. Ai, maravilhoso. A gente vai ter que conversar. É. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Eu amo falar sobre medicina integrativa, gente. Eu dedico grande parte do meu dia para estudar, para atender os pacientes. Eu sou realmente apaixonada. E para mim é sempre uma honra falar sobre esse assunto. Obrigada mesmo pelo convite. Eu que agradeço. E você que assistiu a gente até agora, então já sabe, segue a doutora Tassiana lá nas redes sociais, acessa o site, manda um oi para ela, já vê como é que funciona. Assim, eu já fiquei super interessada, né? Porque realmente a gente precisa cuidar da gente, né, gente? Assim, a coisa da alta performance, a gente quer ter ótimos resultados, não quer? Então, para a gente ter ótimos resultados, a gente também precisa estar bem. Então, primeiro a gente precisa estar bem. Então já segue lá e se lembra de curtir aqui a gente também, fazer parte dessa comunidade que está crescendo, porque a gente tem esse tipo de entrevista de alto nível aqui todas as semanas. Então eu vou ficando por aqui e eu vejo você no próximo. Até lá!